Boa noite. Hoje, 17 de fevereiro de 2025, começamos mais um Darshan, começando com a definição. Darshan é o encontro silencioso entre o olhar e a alma, onde perguntas se dissolvem na presença do Mestre Vivo e as respostas chegam como raios de luz no nosso coração. Saulo, temos só uma pergunta enviada. O que que você acha de, após essa resposta da primeira pergunta, abrirmos para fazerem resposta ao vivo? Ou pergunta ao vivo. Você acha que sim? Pode, pode. Se as pessoas quiserem fazer, pode sim, Tá bom, pode sim. então vamos lá. Estima-se que hoje 80% da população sofre de algum transtorno mental no mundo. Por que há um número tão crescente nos casos de transtornos mentais no mundo? Qual o papel dos medicamentos psiquiátricos nesses processos? Antes de responder a essa questão, eu preciso contextualizar não somente pelas pessoas que estão ao vivo aqui comigo, mas principalmente aquelas que vão assistir em algum momento essa resposta, que eu não sou um profissional da saúde mental, eu não sou um terapeuta, não tenho acesso a números, medicamentos, enquetes. Então, a minha resposta, ela não é uma resposta de quem responde pela saúde mental ou responde por algum processo clínico, seja ele qual for, seja em qual instância for. Então, eu preciso deixar isso claro para vocês. Deixado claro a contextualização, eu não acho que a gente tem 80% da população com transtorno mental. Eu não considero isso. Eu considero que muito mais do que isso. Eu considero muito mais do que isso. Principalmente quem faz uma pesquisa dessa que não deve ter se incluído. Então, muitas vezes as pessoas que estão fazendo essas questões não acreditam que tem algum tipo de transtorno mental. Então, é muito importante nós sabermos o que é um transtorno mental. Então, não a nível acadêmico, científico, porque não cabe a mim trazer nenhum tipo de definição como essa, que até mesmo um estudante de apenas 3 meses na faculdade iria responder isso de uma forma bastante objetiva, direta, não precisaria de 30 minutos para responder uma questão dessa. Mas um transtorno mental, normalmente, ele vai sendo caracterizado com base naquilo que não está adequado aos padrões da sociedade. Eu já vi casos de vídeos, isso eu já vi, principalmente mais antigos, os quais várias pessoas eram internadas como se fossem pacientes com algum tipo de transtorno mental em clínicas, em ambulatórios, porque elas estavam vendo, percebendo algo que as outras pessoas não estavam percebendo nem vendo. Então, a história da saúde mental, ela é uma história bastante conturbada, até mesmo porque tudo aquilo que precisava ser escondido, e aí eu amplio da saúde mental para a saúde de forma em geral, até mesmo deficiências físicas ou outros tipos de transtornos ou deficiências ou qualquer coisa que seja nesse sentido, o que não era visto como normal era velado, era escondido pelas próprias famílias, porque aquilo não era algo que era aceitável para ser visto, porque aquilo trazia algum tipo de transtorno. É uma pessoa que não conseguia se controlar, uma pessoa que xingava todo mundo, uma pessoa que viu que os outros não estavam vendo, era considerada alguém anormal, né? Anormal porque não estava de acordo com os padrões da sociedade.
Então, é muito importante a gente saber que nesse início nós tivemos as religiões, as políticas, trazendo alguns tipos de questões equivocadas para que essas pessoas fossem escondidas e até mesmo assassinadas. Então, eu não estou trazendo nenhum tipo de novidade aqui. Eu estou contextualizando a minha resposta. Você vai dizer que, por exemplo, alguém que assina uma lei que determina algo que vai acabar com milhares de pessoas, ou vidas, ou qualquer coisa que seja, não tem um transtorno mental? Você não acha que alguém que rouba a merenda escolar tem algum transtorno mental? Você não acha que alguém que está ganhando em cima de alguém tem algum transtorno mental? Você não acha que alguém que está abusando de alguém tem algum transtorno mental? Então, tudo é transtorno mental, dentro de uma realidade o qual eu acredito, nesse contexto, de que tudo aquilo que sai do que é um padrão aceitável à sociedade seja um transtorno mental. Nós temos as patologias que são consideradas transtornos. Aí você tem as doenças, aí você tem todas aquelas questões que trazem o ser humano para uma frequência específica. Transtorno de não sei o quê, transtorno de não sei o que lá, blá blá blá, ppp. Então são várias frequências de nuances de conjuntos de pessoas que agem de uma mesma forma, pensam de uma mesma forma, frequenciam de uma mesma forma, que fazem parte de uma egrégora, ao qual aquilo é chamado de doença de fulano de tal, transtorno de fulano de tal, parará, parará, porque a gente precisa enquadrar, encaixotar todas essas pessoas em um único lugar. Então, sendo bom, sendo ruim, sendo social ou não sendo social, é doença, não é doença, é transtorno, é sei lá o quê. Não estou tratando de nada disso aqui. Estima-se que hoje 80% da população sofra de algum transtorno mental no mundo. E pasme, nós elegemos todas elas, para tudo em nossas vidas, inclusive para ser tanto os nossos representantes políticos, quanto também para ser os nossos cônjuges, ou para ser quem for, ou para ser o seu guru, quem for. Todos nós temos os nossos transtornos, sejam eles reconhecidos ou não, vistos ou não, todos somos, né? Todos temos transtornos, todos estamos aqui na matéria dispostos a nos estabelecermos e frequenciarmos com todas essas questões para que nós nos relacionemos. Imagina você descobrir que você escreveu e descobriu sobre um transtorno. Imagina que transtorno é esse? Que transtorno é esse, né? Eu não acredito que 80% da população sofra algum transtorno mental. Eu acredito que muito mais do que isso. Porém, as pessoas estão tão acostumadas ao seu próprio sofrimento. As pessoas estão tão acostumadas à meia vida que levam, estão tão acostumados a aceitar tão pouco, que acreditam que o sofrimento, ou o transtorno, ou o que quer que seja algo normal ou natural na sua vida. Mas para tudo tem nome. Para tudo a gente pode dar nome. Se você sofre demais, você é não sei o quê. Se você não consegue completar o ciclo, você é não sei o quê. Se você matou alguém, você é não sei o quê. Se você roubou, você é não sei o quê. Em algum tempo, uma pessoa que tinha o suficiente e ela ia pegando as coisas das lojas para si, ela era considerada o quê? Safada, ladra, sem vergonha. Agora não.
Agora ela tem um distúrbio mental que faz com que ela pegue as coisas e pipipi. A gente vai dando nome, a gente vai trazendo todas essas questões porque a gente quer ter algum tipo de justificativa para um comportamento. Para quê? E aí eu retorno no início, para que aquilo se torne socialmente aceito. Fulano não é ladro, fulano tem um distúrbio, fulana passou por processos, problemas que a levaram a agir dessa forma. Por que que essa fulana não é ladra? E o seu Zé, que não conseguiu trabalho, pegou um pacote de feijão, é ladrão. Ele não tem distúrbio. Por que que o seu Zé vai preso e a Joana não vai? Porque nós estamos falando de questões sociais. Nós estamos falando de questões sociais aqui. E muitas das vezes, e aí eu vou entrar na pergunta, eu estou dando essa volta toda para eu entrar na pergunta, para a gente conseguir entrar nessa linha de raciocínio, é que como o seu Zé é preso e a dona Joana não é, pelo mesmo crime, é uma questão social. E aonde eu estou querendo chegar? Que os diagnósticos muitas vezes são feitos numa justificativa da contemplação dos comportamentos sociais. Você acha que o seu Zé ele tem tempo a perder com o diagnóstico dele ou ele tem que trabalhar em qualquer lugar e gerar renda para colocar a família dele para comer a sopa de noite? Você acha que a dona Maria ela tem tempo para ficar em depressão? Se ela chegar para o trabalho dela e falar que ela está com depressão, você acha que a dona Maria ela vai ser afastada pelo SUS e vai voltar para o trabalho dela? Você acha que ela vai procurar algum tipo de unidade de saúde para tratar o problema dela ou ela tem 3 filhos em casa para sustentar com aquele salário mínimo? O que que acontece muitas vezes? Não é uma regra geral, porque eu não estou falando sobre regra geral, eu estou falando de mais de 80% da população mundial. E um percentual altíssimo sofre com todas as mazelas de uma pequena elite, porque é um problema social. Eu estou trazendo a vocês aqui uma percepção de que a saúde mental, o transtorno mental, é um problema social, porque existem, sim, as questões que são seríssimas e que bloqueiam um funcionamento de uma pessoa que não pode, que não consegue. Eu não estou trazendo esse tipo de questão seríssima aqui. Eu estou trazendo de um problema social, o qual talvez muitos desses diagnósticos estejam sendo realizados a nível social, para comprar um estudo, para vender um medicamento. A Dona Maria, tendo algum tipo de distúrbio, sendo TDAH, autista ou o que quer que seja, ela vai continuar exercendo a sua responsabilidade, eu tenho certeza disso. Talvez, aí eu vou voltar no meu exemplo, a dona Joana não.
A dona Joana adquire o passaporte da felicidade, o qual ela pode comprar carros com desconto, fazer viagens melhores. Ou ela pode se justificar em um diagnóstico para ela ter a contemplação de que realmente eu sou assim, é por isso. Eu estou cutucando uma caixa de marimbondo, propositalmente, propositalmente, propositalmente. Porque muitas das vezes, nem mesmo os profissionais da saúde mental têm capacidade técnica para chegar em um diagnóstico. Porque todas essas questões estão sendo reveladas agora. E quando não se consegue chegar a algo, porque é muito amplo, você sorriu, você é. Você não sorriu, você não é. Você olha para o lado, você é. Você encara de frente, você não é. Você sorri, você não sei o quê, parará, parará. Você cria um espectro para que eu consiga colocar 80% de uma população que sofre de transtorno dentro dele. Porque eu preciso justificar uma humanidade doente. A falta de sociabilização, a falta de comprometimento, a falta de limite, a falta de educação, a falta da saúde básica nos leva a vislumbrar um ser humano doente, que cresce doente, desenvolve-se doente, que tem pais e mães doentes, desconectados da natureza, desconectados do mundo, desconectados da vida. E a sua mãe e o seu pai acham que a mesma refeição que você está fazendo hoje, o mesmo arroz e feijão com banana que eles comiam há 50 anos atrás, é o mesmo que seu filho está comendo hoje. E não é. Nós estamos sendo envenenados constantemente. Os mesmos ingredientes das mesmas refeições de antigamente não são os mesmos ingredientes das refeições de hoje. A mesma frequência musical de escala tonal ouvida hoje não é a mesma música que era tocada lá atrás. Os mesmos desenhos que você assistia não são os mesmos desenhos que seus filhos assistem hoje. As histórias, os equipamentos. Ah, mas é evolução. É evolução, querido. Então, pega essa pergunta e me diga qual evolução positiva é essa de termos mais de 80% da população com transtorno mental. Outras doenças se desenvolvem a partir do momento em que algo nesse ciclo natural é quebrado. Se eu perco a triangulação do ócio criativo, eu tenho uma criança que não sabe esperar e, pasme, TDAH. Eu dou um medicamento para aquela criança ficar mais desacelerada, aí eu preciso fazer tal coisa, mas calma lá.
salvo todos os casos clinicamente comprovados, pelo amor de Deus. Eu estou contando história aqui, isso que eu estou falando nem é real. Isso nem existe. Não tem veneno na comida, não tem nada disso acontecendo. Doenças, os cânceres, as pandemias, a escassez gerada pela necessidade do pertencimento. Veja as crianças de hoje em dia, veja o desenvolvimento das crianças de hoje em dia. E não adianta levar no final de semana para fingir que está na fazendinha, porque não é fazendinha. Não é sobre isso. Não é sobre seu filho saber que o leite da vaca não dá na caixa, não. Não é seu filho não saber que a água não nasce da garrafa. Não é sobre isso, não. É muito maior que isso. E começa no número mais alarmante para mim, não é nem um transtorno mental, porque o transtorno mental está ganhando um quórum enorme, com normativas, tipo agora no trabalho, NR1, não sei o quê, papapá, essas coisas todas. Existe um outro percentual altíssimo que eu chamei a atenção alguns anos atrás. O número de crianças não nascidas, porque não há mulheres parindo mais. Salvo raras exceções, obviamente. Não temos mulheres parindo mais. O parto virou um negócio, uma cirurgia de grande porte. Salvo em casos em que é necessário, obviamente. Virou um negócio. Você tem crianças que não passaram pelo portal do nascimento, mães que não aprenderam a parir. E você espera o que dessas mulheres que vão crescer? Você acha que não tem ligação uma criança que não fez um esforço no nascimento com um transtorno mental, não? Você acha que não tem ligação de uma rejeição da mãe em dar à luz porque ela tem medo de dar à luz? Não é por uma questão médica, clínica ou qualquer coisa que seja, alguma dificuldade, algo que aconteceu ali, não. É porque ela não quer estragar o corpo dela, porque ela não quer danificar alguma coisa, ou porque ela tem medo. Que medo é esse que foi instaurado que tira do sagrado feminino o seu principal potencial, que é gerar vida e parir? Que você acha que tem 90% de mulheres na sanga? Em todos os lugares que você for de espiritualidade, só tem mulher, só tem mulher, só tem mulher, só tem mulher. É um sagrado detonado que precisa reaver, que precisa reagir. Transtorno mental é social, porque ele está além do diagnóstico. Ele está além do que você consegue ver. Ele está além do que você consegue perceber. E por que que eu falei que 80% da população sofre de um transtorno e eu acho pouco? Porque todos nós temos transtornos que nós nem mesmo sabemos, que nós não fazemos nem ideia. E muitos deles até hoje talvez não tenham sido nem descobertos. Mas eles serão, porque a indústria farmacêutica vai fazer questão de criar novos.
Você tem medo de ficar sozinho, você tem medo de não ter dinheiro, você tem medo de não conseguir comer, você tem medo de ter um câncer, você tem medo de viver uma vida feliz, você tem medo de ter um casamento, você tem medo de parir, você tem medo de criança, você tem medo de tudo. A indústria do medo. E essa é só a primeira frase da pergunta. É uma questão social. Ah, Saulo, não é. Ah, então por que que você se sente bem indo para a natureza? Por que que você se sente bem se conectando com você através de práticas que vão te recordar da sua ancestralidade? Por que que você se sente bem com isso? Tá querendo enganar quem? Ah, eu vou pisar na terra, vou fazer um chá, vou abraçar a árvore, eu vou na praia, eu vou tomar um banho, eu vou pular 7 ondinhas, eu vou fazer sei lá o quê. Por que que você mente para si mesmo? Que quanto mais perto do que é natural ao ser humano, mais perto você está da sua essência, mais calmo você fica, mais dopamina você gera, mais ocitocina, mais sei lá o quê, papapá, toma sol. Gente, é tudo comprovado, eu não estou inventando história aqui não. Vitamina A, B, C, D, 47, você não volta outro depois que você passa um dia na praia? Você não volta outro quando você relaxa, vai na fazendinha, vê o mocinho tirando lá o leitinho da vaca? Ai, que legal, que bonitinho o leitinho, descobrimos, tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz por quê? Saiu da loucura que foi imposta a você ou autoimposta a si mesmo. Aí você fica no ciclo. Morde, assopra, morde, assopra, morde, assopra, morde, assopra, morde, assopra, morde, assopra. Que dúvida que você não vai ficar louco? Que dúvida que você não vai ter um transtorno? Que dúvida que você não vai surtar? Que dúvida que você não vai ter crise de ansiedade? Que dúvida é essa? Salvo as pequenas letras, né, do meu contrato, salvo casos que realmente são clinicamente comprovados, óbvio. Não falo de um lugar de saúde, não sou profissional da saúde. Deixando claro. Eu sei que você já sabe, mas eu preciso deixar claro toda vez, porque às vezes alguém esquece. Então, salvando esses casos, o meio, o entorno, nos leva à psicopatia social. E eu nem sei o que é isso, mas nos leva à psicopatia social. Porque o fator, nesse meu estudo de caso que eu estou realizando para vocês aqui do meu doutorado, é esse. Não era Hobbes lá que falava que o homem é o lobo do próprio homem, não é? Que falava, sabe, Thomas Hobbes não era que falava que o lobo era que o homem é o lobo do próprio homem? Prazer, lobo do próprio homem. Vou ler de novo a primeira frase, porque só tem 32 minutos que eu estou nela. Estima-se que hoje 80% da população sofre de algum transtorno mental no mundo. Mentira. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Chega numa sala, tá lá. Você tá lá com suas amigas bebendo um vinho, tá lá o pessoal lá com a Mônica fazendo bazar, todo mundo abre lá champanhe, o bazar do Renegado, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, todo mundo feliz, todo mundo feliz. Vou fazer uma pergunta, hein? Todo mundo responde no três, junto, hein? Quem tá tomando remédio, levanta a mão. Opa! Hum, nós vamos contar no dedo quem não tá.
E se bobear, nós vamos contar no dedo de uma mão quem não tá. Esse aqui é para engordar, esse é para emagrecer, esse é para raliar o sangue, esse é para dormir, esse é para não sei o quê, esse é para não ficar ansioso demais, esse é para não sei o quê, isso aqui é porque é o dia, esse aqui é o da noite. Olha, cuidado, pessoal, cuidado, cuidado. A vida é bela e o paraíso é o comprimido. Cuidado, cuidado. Precisamos aprender a olhar as nossas angústias de frente e sofrermos, sentirmos dor, chorarmos, reconhecermos, faz parte. Claro, se você precisa de uma dose de morfina, não vamos, não sente essa dor, não. Casos clínicos, por favor, são casos clínicos, né? Mas precisamos aprender com a dor, nos desenvolvermos através do sofrimento, para que criemos a virtude resiliente da fortaleza. Mar calmo nunca fez bons marinheiros, não é isso mesmo? Nunca fez. Outro dia, não vou citar nome, não vou citar nada. Hum, Sou um terapeuta muito ético, está no meu código de conduta. Mas eu estava conversando aqui em casa ontem, então vocês podem. É brincadeira. Mas alguém virou para mim e falou assim: Fulana? Fulana é uma pessoa que é muito forte, é muito coisa, é muito é, vigorosa no sentido de resiliente, sabe? Fulana tem muita fé, muita coragem. Assim, então, qual é o momento em que a gente diz que alguém tem coragem? É na hora que o bicho tá pegando, né? Então, se o bicho tá pegando e a pessoa não consegue se resolver de certa forma, onde está a coragem ali? Coragem foi pro saco. Fé, você só vai saber que tem fé quando faltar café. Aí você vai ver se tem fé ou se não tem. Assim como a resiliência. Você só vai treinar a sua resiliência, só vai ter fortaleza, só vai compreender este papel na sua existência para ser e se desenvolver em pessoa de segurança, para se guiar e guiar os outros em meio ao caos, quando o bicho estiver pegando, minha querida. Porque fora isso, é um monte de historinha contada de uma sociedade controlada e meios que estão extremamente ali bem colocados para que a situação não fuja daquilo que nos é conhecido. Hoje, numa reunião, estava em reunião com as meninas, hoje de tarde. Ah, porque as coisas, porque não sei o que lá. Então, sabe qual é meu tipo preferido de gestão? Meu tipo preferido de gestão é me joga no inferno. Me coloca no inferno, onde todo mundo está gritando, onde todo mundo está esperneando. Esse é o lugar que eu gosto de estar. O lugar que eu gosto de estar, que é onde eu mais me centro, e a gente está falando de transtorno mental.
o lugar que eu mais me centro é onde não há possibilidade alguma de dar errado. Porque se na sua cabecinha existe a possibilidade de 0,001% de você ter qualquer tipo de barganha, você perdeu sua iluminação espiritual. Você entendeu? Você perdeu sua iluminação espiritual, você perdeu a sua liberação, você perdeu a sua oportunidade. Vai ficar para a próxima, vai ficar para outra vida, vai ficar para outra vida, vai ficar para outra vida, porque o caminho é reto. O caminho é reto. Nunca foi diferente, está escrito há 6.000 anos. Isso é o que está escrito. E antes está escrito. Óbvio que um mundo caótico vai levar a transtornos mentais. Acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. Aí já tem dor no dedo, porque dói aqui o dedo, tal. Aí o olho, a vista. Não, filho, não, não, é isso sim, filho. Não, eu só estou trabalhando aqui. Ah, deixa eu mostrar o trabalho para vocês, espera aí. Só vou colocar um só estou trabalhando para os filhos, espera aí. Bem rapidinho. Deixa eu ver se aparece um só estou trabalhando aqui para os filhos. Ah, pronto, eu só estou trabalhando, tá, filho? Espera aí que eu estou trabalhando, estou trabalhando. Ó, louva a Deus na água. Aí tem um outro aqui, ó. Um moço que eu não sei quem é, vendendo alguma coisa. Só estou trabalhando, só tô trabalhando. Só um pouquinho. Uhum. Tô aqui, eu só tô trabalhando. Uhum. Como que você acha que essas crianças vão perceber seus pais? Como que você acha que essas crianças vão perceber seus avós? Como que você acha que essas crianças vão se comportar no mundo? Qual a importância que essas crianças vão dar a um aparelho telefônico? Se os seus pais a trocaram por isso. E não é só isso. Daqui a pouco nós temos a evolução tecnológica fantástica, porque os aparelhos nem irão existir mais. Vai estar na tua cabeça. Não é incrível? Vão acabar as dores nos dedos. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Nós estamos doentes porque estamos em uma sociedade doente, salvo os casos clínicos. Nós estamos em uma sociedade doente. Quer dizer, Saulo, que você é contra a tecnologia? Não. Quer dizer que não pode ficar mexendo nas coisas? Não. Nós temos que ter discernimento e clareza de todas essas questões. Porque se roubar um saco de feijão pro pobre é ladrão e pro rico esqueci como é que chama, é avareza? Não, não, avareza, esqueci como é que chama o transtorno. Desculpem, eu esqueci. Não, chama? Cleptomania? É cleptomania? Para o pobre é safadeza, para o rico é cleptomania, então é um problema social. É um problema social, isso é seríssimo. Quem comprou essa pesquisa? Eu não sei, mas alguém comprou essa pesquisa e te dá um remedinho para reduzir a ansiedade da cleptomania.
Por que há um número tão crescente de casos de transtornos mentais no mundo, Saulo? Já respondi. Qual o papel dos medicamentos psiquiátricos desses processos? Já respondi. Te curar dessa loucura que você se inseriu, filho. Te curar dessa loucura que você se inseriu. Porque se você não consegue ficar sozinho, se você tem medo do escuro, se você tem medo de comer, se você tem medo de não comer, se você tem medo de dormir, se você tem medo do sexo, se você tem medo da vida, se você tem medo do trabalho, pergunta para Dona Maria se ela pode se dar esse luxo de sentir uma dorzinha de cabeça agora, antes de dormir. Tem 3 filhos para cuidar, tem roupa para lavar, tem costura para cozer, tem as coisas todas para fazer. Blá, 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 blá. Não, amanhã eu vou faltar trabalho porque eu vou pegar um diagnóstico. É um problema social seríssimo que nós temos, onde privilegiados estão tendo acesso aos profissionais da saúde mental e quem não tem não está muito satisfeito com essa situação, não. Olha, e vou contar um caso para vocês de muitos anos atrás, quando eu estava no mercado de trabalho ainda, e eu nunca fui de aceitar desaforo na minha vida, nunca fui de ficar calado, nunca fui de nada, não. Trabalhei minha vida toda, comecei muito cedo, tive meus negócios. Quem conhece minha história sabe, perdi tudo, entrei no mercado de trabalho, tive que reconstruir minha vida toda. Nesse processo, eu estava trabalhando, a Angélica estava grávida da Caixa e eu estava em um escritório e, basicamente, eu sofri uma humilhação pública de um chefe que eu tive, que todo mundo ficou olhando para minha cara do tipo assim, você vai deixar ele falar assim com você? Eu ali estava como o seu Zé. Eu não estava como o, o fulano, não. Eu estava como o seu Zé. Eu estava reconstruindo a minha vida e estava com uma filha na barriga. Eu engoli sequinho, engoli meu sapo e respondi pro meu colega de trabalho. Eu vou falar o quê? Eu tô com uma filha na barriga. Eu vou falar o quê? Então, assim, quem tem juízo, sabe o valor das coisas e compreende o mundo, não tá com muito tempo para transtorno mental, não. Salvo os casos clínicos, etc, etc, etc. Trazendo aqui com toda essa questão, porque senão vão falar que eu estou falando que eu estou inventando coisa. Quem pode se dar ao luxo, vai se dar ao luxo. Quem não pode, não vai nem saber que está com transtorno mental. Por isso que, para mim, não é 80% da população, não. É muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais do que 80%. Só nessa levantadinha de mão das amigas. Quem tá tomando remédio? Quem não sei o quê? Quem perere? Pergunta. Quem tá feliz? Quem não sei o quê? Quem não tem nenhum problema na vida? Quem não tem que resolver um BOzinho aí? Posso dar uma estimativa? 93,5% da sociedade.
Não precisa ir longe, não. Se não é aqui nessa live, é em quem vai assistir a live, é o irmão ou irmã de quem está assistindo a live, é o tio ou tia, primo, primo, pai, é quem for. Está ligado em primeira instância contigo. Se não for você, está ligado em primeira instância contigo. Boto minha mão no fogo. Boto minha mão no fogo. Se não é você, é alguém que está ligado em primeira instância contigo. É muito mais. Todo mundo conhece alguém. Todo mundo sabe de alguém. Todo mundo. Se não é você, é alguém bem próximo a você. Por isso que, para mim, eu truco esses 80%. Truco 80%. É muito mais que isso. É muito mais sério do que toda essa baboseira que eu falei com vocês aqui. É muito mais sério. Qual o papel dos medicamentos psiquiátricos nesse processo? Não deixar você sair do ciclo do sofrimento. Como assim, Saulo? O remédio não vai me deixar sair do ciclo do sofrimento? Você vai estar preso ao ciclo do sofrimento através do medicamento psiquiátrico nesses processos. Eu não acredito. Deixa de tomar. Olha a muleta que ele já virou na sua vida. Como vai ser minha vida se eu sair sozinho e resolver os meus problemas? Agora sim, me sinto forte e confiante para viver o meu dia. Me diz você. Não vou nem fazer o teste nessa sala. Levanta a mão quem está com algum medicamento, quem está sob efeito de algum medicamento. Isso fica no campo, isso gera um transtorno na própria energia, no próprio ciclo energético. Isso gera um transtorno porque não nos deixa auto-observarmos, sentirmos, sermos, compreendermos. Essa pesquisa aí está furada. Não é só 80%, não. Essa pesquisa está furada. Tem vazamento aí de informação nessa pesquisa aí que eles não quiseram alarmar mais. Agora as empresas são obrigadas a ter um plano para a saúde mental. Agora você é obrigado a usar o cinto de segurança. Agora você é obrigado a declarar não sei o quê. Agora, oh, meus amores, vocês realmente não estão percebendo o que está acontecendo? Sério que mais uma vez a humanidade vai ser engaiolada. Mais uma vez. Sério, de novo. Pão e circo, de novo. Sério, tá bem, tá confortável, tá feliz. Que bom. De novo. Sério, humanidade. Mais uma vez. Não adianta vir uns loucos cheios de transtorno mental falar para vocês que tem alguma coisa errada no sistema, não. Sério, de novo, mais uma vez.
Só relembrando, 2019 nós falamos sobre 2020. 2023 nós falamos sobre 2025. Vocês estão vendo que as coisas não estão tão legais igual vocês acham que estão, não. Vocês já estão percebendo. Paga para ver. Continua pagando para ver. Nossas crianças estão pagando o preço da nossa ignorância. A comida que está no seu prato, ou na maioria, que eu também truco se é menos de 90%, comida que está no seu prato, também está fazendo você pagar para ver. Quantidade de medicamentos, também está fazendo você pagar para ver, mas você não percebe. Você não percebe. Ah, humanidade, humanidade, humanidade. 80% de transtorno mental. Vocês viram como é que eu estava ontem no encontro com o pessoal do discipulado? Todo pintado. Quer transtorno mental maior do que esse? Por isso que o guru é um marginal. Se em algum lugar que você tiver um mestre espiritual com M maiúsculo e você estiver se sentindo muito confortável, tem alguma coisa errada. O objetivo da presença nunca é te deixar confortável. É fazer você despertar. E para que você desperte, você precisa abrir seus olhos. E, obviamente, olhos fechados no meio da escuridão, quando são abertos, vão causar algum transtorno mental, tenho certeza. Ah, mas bom. Nossa, falei muito, né? Que povo à toa. Ocupei bastante o tempo. Obviamente, vou encerrar essa questão dizendo por mais uma vez que eu não sou profissional, não pretendo ser profissional. Essa minha opinião, ela não é acadêmica, científica e nem tem o objetivo de fazer qualquer pessoa acreditar nela. Nenhuma pretensão, porque não se trata disso aqui. Mas pura e simplesmente abrir os nossos olhos a uma realidade muito, muito, mas muito latente na vida de todo mundo aqui. Hum.
tem alguém querendo trazer alguma pergunta? Não quer dizer que ela vai ser respondida, mas tem alguém querendo trazer alguma pergunta? Eu vou encerrar a gravação. Eu vou colocar uma música para a gente se conectar aqui junto. E tem uma questão que precisa ser diluída aqui de alguém. Tá bem? Gratidão a todos por assistirem. Namastê.